You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Mostra que você está dedicado, que você está desejando conhecer o Senhor Jesus e prosseguir em conhecer. Esta é a vida eterna, conhecer o eterno. Vamos caminhar mais um pouco, vamos avançar. Estamos lendo a Epístola aos Hebreus, e esse nome Hebreus significa atravessar rios, porque os hebreus, como Abraão, Isaac e Jacó, eles viviam atravessando rios. Atravessar rios significa uma mudança. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Jesus está nos conduzindo à glória. O apóstolo Paulo ele vai dizer que é para a gente transformai-vos, renovai-vos a nossa mente em Cristo Jesus. Então vamos continuar nessa caminhada. No último estudo, nós falamos sobre a vocação celestial. Tendes cuidados, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Nós falamos sobre isso no capítulo 3, não foi? Sobre e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui ele está falando para aquele povo israelita que saíram do Egito através de Moisés. Hebreus vai dizer que foi um povo rebelde, incrédulo, e eles viviam desobedecendo. E uma coisa que nós precisamos entender, que eles viviam não pela fé. Hebreus vai falar isso. Eles não viviam como a igreja atualmente vive. E como é que era o regime naquele momento? Era obedecer às Escrituras. O que é obedecer? Obedeça os 10 mandamentos, obedeça a lei de Moisés, e vocês vão comer o melhor da terra. Se vocês desobedecerem, vocês vão ser levados cativos, vocês vão morrer. Era daquela forma. Aquela aliança que foi feita somente com o povo de Israel, os israelitas. Graças ao Senhor que nós estamos em uma nova aliança em Cristo Jesus. Então vamos ler. Acredito que você esteja já com a sua Bíblia. Tudo bem? Eu estou com a minha Bíblia aqui, estou com o meu marcador. E vamos ler Hebreus capítulo 4. A partir do versículo 1. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos lá, vamos ler todo esse capítulo e que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo.
Sem o Senhor, nada podemos fazer, Jesus. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Senhor. Nos dá ânimo, nos dá força, Pai, nos dá graça para a gente caminhar, Senhor. E deixando de lado tudo aquilo que é básico, tudo aquilo, Pai, que não serve, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, Pai. E que essa mensagem aqui possa produzir frutos maravilhosos em nosso coração. Em nome do Senhor. Então vamos ler, gente, Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus. Eu já vou marcar aí, gente, ó. Descanso de Deus. Quero dizer para vocês que o maior descanso é em Cristo Jesus. Ele é o nosso descanso eterno. Ele é o nosso descanso aqui nessa terra. Por isso que ele diz: venham até mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o alimento, gente. Jesus é o conforto, Espírito Consolador. Ele é o nosso descanso eterno. Precisamos descansar nele, precisamos confiar nele. Então aqui manda a gente entrar no descanso de Deus. Suceda parecer que alguns de vocês tenham falhado. Aqui o escritor escrevendo aos Hebreus: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Quando o apóstolo aqui diz, o escritor diz aqui, ó, porque também a nós hebreus, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Então ele vai dizer aqui, gente, aqui quando ele diz aqui, ó, porque também a nós quem? Nós, a igreja, a nós que estamos no novo e vivo caminho, a nova aliança, foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Eles quem? Basta a gente compreender os versículos anteriores, que ele está falando dos israelitas que foram incrédulos. Os israelitas que saíram com Moisés lá do Egito. Foi proclamado, foi mostrado sinais, milagres. O mar vermelho se abriu, o maná desceu e a água saiu da rocha e eles viram. Então, eles aqui são os israelitas. Mas a palavra que eles ouviram os 10 mandamentos, anjos entregaram a lei para Moisés. A palavra que ouviram não lhe aproveitou. Então ele está dizendo aqui que eles receberam lá, mas não teve proveito nenhum. Por quê? Visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Então, como eu disse para vocês, os israelitas daquela época, eles não viviam pela fé. Mesmo o pai Abraão, ter demonstrado bem no início que foi aceito por Deus pela fé.
eles não viviam na questão de fé. Missionário, o que é fé? Lá na frente, Hebreus 11 vai dizer que fé é acreditar em coisas que a gente não vê, é convicção de fatos que se espera. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa nova aliança, nesse novo regime que nós estamos em Cristo Jesus, sem fé é impossível agradar a Deus. E eles não viviam a questão de fé. Exceção de Josué, Caleb, teve uns que se destacaram, mas a maioria ali era assim: obedeça. Obedeça aí como um robô. Obedece como o melhor da terra. Se vocês desobedecerem, será devorada a espada. Nesse novo regime, sim, a gente obedece sim, mas é uma obediência no espírito de vida. Somos influenciados pelo Espírito de Deus. A igreja recebeu a promessa do Espírito Santo. Somos revestidos e vivemos não como Tomé, por vista. Tomé disse: eu só acredito em Cristo se eu tocar as mãos nas mãos deles, aonde foram colocados pregos. Nós não, gente. A gente não vive querendo ver sinais. Eu não preciso ficar vendo sinais. Eu não preciso ficar vendo milagres para mim crer. O maior milagre é Jesus ter mudado meu coração. Acredito nos milagres, sim. Não podemos limitar o eterno, o Deus poderoso. Ele faz o que Ele quer. Mas nesse novo regime em Cristo Jesus, vivemos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora os israelitas, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram, nós quem? A igreja. Nós que estamos no processo de santificação, nós que estamos sendo por Jesus Cristo, Ele está nos conduzindo à glória. Nós da nova aliança, nós nesse vivo caminho, porém que cremos para crer, eu boto mais a palavra de fé, lembrando também, gente, que fé sem ação, ela é morta. A fé sem ação, ela é morta. É necessário ter uma fé viva. Uma fé viva. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, que é o próprio Jesus Cristo, conforme Deus tem dito. Assim eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deus falou para os israelitas que saíram do Egito juntamente com Moisés. Ele jurou dizendo: não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, gente. As Escrituras dizem também que Deus, o Senhor, nos escolheu desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. É um Deus eterno, gente. Lembra, gente, que nosso Deus eterno, Ele é antes das Escrituras. Ele é antes da Bíblia. Deus, Ele é antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio. Ele é eterno. Porque em certo lugar, assim se disse, no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram.
e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, marca aí, por causa da desobediência dos israelitas, daquele povo, eles não entraram, aqueles a quais anteriormente foram anunciadas as boas novas aos israelitas. Eles não entraram. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, nos Salmos, muito tempo depois, segundo antes foram declarados, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Ora, se Josué, porque Josué, gente, que conduziu os israelitas, que Moisés morreu, Josué liderou. Ora, se Josué lhe houvesse dado um descanso, e não deu não? Não. Ele não deu um descanso. Não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, ele vai concluir aqui. Portanto, o quê? Resta um repouso para o povo de Deus. E esse repouso eu até coloquei aqui. Jesus Cristo. O descanso eterno. Nosso descanso é Jesus. Nosso sábado é Jesus. Nosso domingo é Jesus. Nosso repouso é Jesus. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra, Ele mesmo não repousou. Ele não tinha nenhum travesseiro para inclinar sua cabeça. Vivia dormindo nos barcos. Passou por tudo isso, gente, para oferecer hoje um repouso, um descanso. E vivemos num mundo onde muitas pessoas pensam que a verdadeira felicidade, pensa que vai preencher o coração em bens materiais, em prazeres. E tem gente que tem 3, 4 empregos, não busca tempo com o eterno. As Escrituras dizem, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Tem muita gente que não tem tempo, passa o dia todo, a madrugada, a noite, trabalhando, e vive cansado, vive desanimado. Jesus, Ele é nosso descanso eterno. Comece aqui mesmo, nessa terra, sentir a graça do Senhor, sentir esse descanso maravilhoso. Os fariseus sempre ficavam acusando o Senhor Jesus. Um dia o Senhor Jesus ia passando com seus apóstolos e os apóstolos começaram a tirar espigas de milhos e começaram a comer. Os fariseus falaram, olha, os seus discípulos não guardam o dia de sábado. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. O sábado não foi feito para o homem. Não, o homem não foi feito para o sábado, mas sim o sábado para o homem. Eu sou o verdadeiro sábado, eu sou o verdadeiro descanso. Cristo Jesus, venham até mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Numa passagem ele diz assim, não ficais inquietos por coisa nenhuma. Observai os pássaros do céu. Eles não têm celeiros, não ajuntam. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta.
Se Deus sustenta os pássaros dos céus, que hoje existe, e amanhã é jogado no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé, que Deus fez vocês para serem eternos. Deus, quando fez o homem lá no jardim do Éden, gente, não era para o homem morrer. A questão de morte é por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Deus fez o homem para ser eterno. Mas por causa do pecado, o homem morre fisicamente hoje. E vira o pó. Mas Deus fez o homem para ser eterno e dá o descanso eterno para ele. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, gente, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, como os israelitas desobedeceram, morreram, ficaram prostrados no deserto, rodaram 40 anos, querendo entrar numa terra que mana leite e mel. Entraram na terra, mas as guerras continuaram, porque a paz, o verdadeiro descanso, a verdadeira paz é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a palavra de Deus, gente, observe aqui, palavra de Deus, vou marcar aqui, ó. Existe escrituras, existe Bíblia, que é chamado biblioteca. Eu estou aqui segurando, são 66 livros. Tem um Pentateuco, tem os livros históricos, tem os livros poéticos, salmos, provérbios, profetas maiores, profetas menores, tem os evangelhos, as cartas paulinas, Apocalipse, 66 livros. E existe também, gente, a palavra de Deus. A palavra de Deus não é papel que você pega bem aqui um isqueiro, se eu colocar aqui um fósforo, queimar, aí queimou. Aí eu queimei a palavra de Deus? Não. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Coloca no coração. A palavra, aqui a Bíblia é toda inspirada por Deus, as Escrituras, estamos lendo, estamos se fortalecendo, lemos todos os dias, somos dedicados ao estudo, porém, coloca na mente, Jesus é a verdadeira palavra de Deus, o verbo vivo que desceu do céu e é Espírito. Ninguém pode queimar ele. Ninguém pode manipular ele. Ninguém pode jogar no lixo. Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus é viva. Está entendendo? Vamos supor, um certo dia eu estava no estado de São Paulo e estava com a biblioteca na mão, a Bíblia. Entrei, eu estava procurando uma lanterna, porque à noite eu ia orar num lugar e eu precisava de uma lanterna. E quando eu entrei, eu vi acho que um árabe, uma pessoa lá que falava outro idioma. E quando ele olhou assim para mim, ele falou para o comerciante lá que estava vendendo lá. Disse, ó, cristão. Eu percebi o nome cristão e eu percebi ele falando Bíblia. Aí eu disse assim, oh meu Deus, se eu tivesse num país muçulmano aqui, se eu tivesse em um local onde é proibido falar de Cristo, andar com a Bíblia, eu já ia
morrer aqui, eu já ia perecer aqui. Aí eu perguntei ao Senhor, Senhor, como é que eu faço para me entrar em países onde eu não posso entrar com a Bíblia? Como é que eu vou fazer? E Deus falou no meu coração, meu filho, a palavra de Deus é espírito, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus precisa estar dentro de você, no seu falar, no seu agir, no brilho dos seus olhos, porque não adianta a gente andar com a Bíblia debaixo aqui dos braços, andar com ela, mas não ser manso, não ser humilde. Então as Escrituras, ela foi feita para a gente meditar nela, aprender, colocar no coração. Mas a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Então não misture, separe Bíblia e Escritura e Palavra de Deus. Palavra de Deus, o próprio Jesus, que é viva. Então diz assim, Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. E não há criatura, porque criatura, gente, pode ser anjos, pode ser demônios, pode ser Lúcifer, pode ser o que for, e não há uma criatura que não seja manifestado na sua presença. O Criador sabe de todas as coisas. Pelo contrário, todas as coisas, marca aí, todas, não é só a metade. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então essa palavra de Deus, essa palavra viva, que é o próprio Jesus Cristo, vai dizer em Apocalipse que ele tem olhos como chama de fogo, ou seja, ele vê todas as coisas. Ele é uma espada afiada dos 2 lados. Ele penetra até o ponto de dividir uma alma e espírito. Ele penetra, gente. Ele que faz as pessoas chorarem. É ele que faz as pessoas se converterem. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito da verdade, se não for por Jesus Cristo. Ele penetra juntas e medulas e é apto para discernir os pensamentos. Jesus, o Senhor, conhece todos os pensamentos e conhece também os propósitos do coração. Por isso que não devemos julgar ninguém. Precisamos pregar as Escrituras, mostrar para o povo o caminho, mas ninguém pode... A gente não conhece a mente do próximo. Já viu pessoas assim que você nem falou nada. Aí a pessoa chega e diz assim, ei, você falou isso e isso. Aí você olha assim e diz, não, eu não falei isso não. Aí falou isso. Jamais eu falei isso, falou. Então as pessoas ficam te acusando, te apontando, dizendo que você pensou, você pensou. Né? Às vezes você está ali evangelizando ali umas mulheres que as pessoas chamam de prostituta, você está falando de Cristo com coração puro, verdadeiro, e muitos estão ali te apontando, olha, ele está querendo sair com elas, apontando, acusando, mas tranquilize seu coração. Deus, ele sonda e ele conhece os corações. Não tema os homens que não podem fazer nada com a tua alma. Tema a Deus. Quem pode te dar salvação é Deus. Quem te dá o Espírito Santo
é o Senhor. Então devemos a Ele. Apóstolo Paulo diz: eu não sou servo e não sirvo homens. Se eu servisse a homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo prestava um serviço para o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo confiava no Senhor Jesus. Ele sonda mente e coração. E Jesus, no dia do julgamento dele, ele vai julgar os pensamentos e propósito do coração. Sabe qual é o pecado mais terrível que eu acho? É um pecado que as pessoas pecam conscientemente. Deus já iluminou o entendimento da pessoa, já disse, não faça isso. E ele já está consciente, ele conhece na Bíblia isso, mas mesmo assim, ele faz. Isso é um pecado muito grande, viu? Ora, quando a pessoa peca na ignorância, lógico que as pessoas precisam deixar a ignorância, mas o que tem de gente pecando na ignorância, às vezes com o coração sincero, tem isso? Tem. Quem, por exemplo, Saulo de Tarso, ele vivia perseguindo a igreja de Cristo com coração sincero, verdadeiro. E Deus olhou assim, viu o coração de Saulo e disse: eu quero esse homem para mim. Ele vai se converter. E um dia ele estava indo, Jesus veio até ele, e ele caiu por terra, e a voz do Mestre, essa palavra viva que está vivo, disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse: quem és tu? Eu sou o Cristo, a quem me persegue. Levanta, Saulo. E ali de Saulo, ele passou a ser chamado apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Por quê? Porque Deus conhece os pensamentos e propósitos do coração. O missionário está dizendo que uma pessoa pode pecar só na mente, sem dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Não é o que digo, é as Escrituras. Tem gente que não faz algo, é com ação. Está faltando a consumação, mas na mente. Por isso que Jesus diz: aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração, na sua mente, já fez adultério com ela. Então, meu amigo, o Senhor Jesus, que é a palavra viva, ele conhece os pensamentos, propósitos do coração. Então, tem gente que pega a Bíblia, fica passando a mão assim em cima da Bíblia, da biblioteca. Aqui está em formato de papel, já foi em formato de pedra, já foi em formato de papiro, de folhas. Agora está aqui nessas folhas, mas a palavra, ela tem que estar em espírito, dentro da gente. E tem gente que coloca em cima da estante, em cima aí da TV, no Salmo 91. Para que isso? Para proteger. Aí fica cheio de poeira, né? Não lê, não estuda. E fica dizendo que ali está protegendo. A gente tem que estar na nossa vida. Felizes são os que lê, ouve, guarda e pratica as Escrituras, a Bíblia. Então Jesus, ele que é a palavra de Deus, verdadeiro, ele conhece os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifestada a sua presença. O missionário está dizendo que quando o Satanás pensa em algo, Jesus já sabe, o Eterno já sabe todas as coisas. Quando o maligno vem com a massa, o Senhor Jesus Cristo já fez foi o bolo. É ligeiro, viu? Por isso que ele faz é falar: olha, em Belém de Judá, a menorzinho, não é em Teresina não, e nem em São Paulo, é em Belém de Judá, em Israel, nascerá o Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor. O profeta Miqueias profetizou.
Isaías disse: olha, e vai ter uma mulher virgem que conceberá e dará à luz um filho. O Eterno falou tudo isso. Satanás ouviu e estava sabendo também. E o que foi que fez? Não fez foi nada, porque grande é o Eterno Deus. Grande é o Senhor Jesus. É aquele que fala as coisas para o mundo todo ouvir e ninguém pode fazer nada. Porque todo controle, todos esses governos humanos está nas mãos do Eterno. Cabe a gente somente amar as pessoas, orarem para os líderes, para os governantes, para os presidentes. E Jesus, como a palavra viva de Deus, sabe de todas as coisas. Não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Tem gente que diz assim: eita, eu vou orar e eu não posso falar tal palavra. Por que tu não vai falar essa palavra? Por que tu não vai desabafar com teu Deus? Não, o inimigo pode ouvir, e ele ouvindo, ele vai acabar tudo. Meu Deus. O Deus que a gente serve, gente, é um Deus eterno. O grande, o poderoso, que destrói uma terra dessa e faz outra. Ele faz o que ele quer. Ele conhece. Não há criatura que não seja manifestada. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Por isso nós precisamos servir Jesus Cristo, um coração puro. As Escrituras dizem que quem tem um coração puro, bem-aventurados são os puros de coração, porque deles é o reino dos céus. Viva na pureza, viva para Cristo. E todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar conta, com Jesus Cristo, não com homens. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus. O sumo sacerdote terreno, ele da linhagem dos levitas, ele entrava uma vez no ano. Nosso Jesus não, meu irmão, está entronizado nos céus para todo sempre. Conservamos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Jesus Cristo padeceu, sofreu, morreu por nós. A nossa semelhança se fez como um ser humano, mas sem pecados. Todos pecaram, mas Cristo Jesus, ele nunca pecou. Marca aí, ó. Mas sem pecados. Amém? Todos pecaram, tanto Maria como José, como todos pecaram, como diz as Escrituras. O único que é imaculável, o único sem pecado, é a própria palavra, é o próprio Cristo Jesus. Achegamo-nos, vamos chegar, gente. Portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Missionário, como é que eu chego até Deus? Em espírito e em verdade. Primeira coisa, coração sincero, que Ele conhece as intenções do teu coração. Não adianta ser falso com Deus. Não adianta chegar com segundas intenções, fazendo a vontade de Deus. Ele conhece. Então é para a gente chegar com liberdade, porque o véu que separava já não separa mais. Chegamos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, e achamos graça
para socorrer em ocasião oportuna. Amém, meus amados? As Escrituras nos convidam a gente se aproximar diante da palavra, diante de Cristo Jesus, o vivo que está vivo, com o coração sincero, cantando aquela canção. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só para te adorar. Então, o que o inimigo quer? Que você viva sendo acusado, com medo, sem liberdade. Mas Jesus Cristo está dizendo: venha, meu filho, confesse teus pecados, se entregue, corpo e alma. Se entregue não é só 10% não, entregue logo 100%. A tua mente, teu coração, é que Jesus Cristo mais deseja, porque Ele conhece mente e coração. E não há criatura, não há espíritos desse mundo que Jesus não conheça as intenções. Amém, meus amados? Vamos ficarmos hoje com essa palavra. Jesus é a palavra viva que desceu do céu e está conosco. Olhe para Cristo, focalize nele. Que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos orar em nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra maravilhosa. Queremos não ser somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Queremos ser praticantes, vivendo essa verdade e essa palavra, que é o próprio Senhor, Espírito que está vivo. Amém. Jesus te abençoe, meu irmão.